Que eu sou salvo não foi pelas minhas obras, mas eu fui salvo pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então esse pensamento deve ser o pensamento de um cristão. Eu sou salvo é pela graça, eu sou salvo é pela misericórdia. Até porque quando ele falhar, ele vai saber como buscar a Deus. Ele vai ter entendimento como ele deve fazer para buscar o Senhor, né? Então, o Davi orava aqui e dizia: Senhor, livra minha alma e salva-me por tua benignidade. No 2 Coríntios 5,18, ele diz assim, ó. Então eu sou salvo pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Então nem os meus erros podem me impedir de servir a Deus, porque eu sou salvo pela graça, né? Pela misericórdia de Deus. Não é por méritos que eu sou salvo, ou porque acertei tudo. Claro que nós devemos fazer o possível para viver a palavra, né? Mas se por acaso a gente falhar, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é aquilo que vai determinar a nossa vida. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nós somos reconciliados em Deus através de Jesus Cristo na cruz. Então eu sou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. E Deus me reconciliou através de Jesus. Quando Jesus morreu, nós somos reconciliados com Deus novamente. A gente estava afastado do Senhor e nós somos reconciliados novamente, né? Consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. Então o ministério da reconciliação tem que estar em nós. Nós estamos aqui para reconciliar as coisas, né? Esse é o ministério da reconciliação. Então, nós vivíamos lá no mundo, um dia pregaram o evangelho para nós, a nossa mente abriu, o Espírito Santo nos escolheu e nos deu o entendimento que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Cristo é a nossa aliança entre nós e Deus. Jesus é a nossa aliança entre nós, já fomos reconciliados por Cristo, somos salvos pela graça. E Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo sequer. Você nunca vai se decepcionar com o homem se você crer na palavra. Não tem pessoa justa completamente sequer, não é um ser humano justo. Então quando alguém fala, me decepcionei com fulano, você pôs a sua esperança na pessoa errada. Quem tem esperança em Cristo não põe esperança nos homens. A gente obedece, a gente honra, né? Mas se você colocar a sua esperança no homem, você vai ser mais um daqueles que falam assim, estou muito decepcionado com o homem. Mas você colocou a sua esperança na pessoa errada, porque até o Cristo fala que não há um justo sequer. Não há pessoa justa sequer, ele está falando aqui. Então não coloque a sua esperança em ser humano, porque uma hora o ser humano falha. E o ser humano é assim, você serve ele 100 vezes, se você falhar uma, pronto. Assim que você fez para ele, joga no lixo. É próprio do ser humano, né? Então, nós, como está escrito já, ele já ensinou, não há um justo sequer, então não tem porque você se decepcionar com ninguém. Fulano me decepciona. Não decepciona não. Você colocou a sua esperança na pessoa errada. Não existe decepção se você está em Cristo, né? Então ele já falou, não tem um justo. O problema é que a gente faz das pessoas muito justas. A gente faz das pessoas uma pessoa muito justa e a pessoa não é aquilo. Então todo ser humano tem dentro de si a sua falha, tem dentro de si a sua brecha, a sua fraqueza. Não há um justo sequer. Mas aquele pregador lá, né? Não tem justo. Uma hora ele falha. Aí vem a decepção. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança em pessoa errada. A minha esperança tem que estar em Cristo. Eu devo respeitar, eu devo honrar, eu devo ajudar a fazer o possível e o impossível. Como a própria Bíblia diz que eu devo amar até o meu inimigo. Então, assim, não há um justo sequer. Eu já sei disso, está escrito. Fulano falou, não tem problema, vamos orar por ele, porque não tem um justo sequer. Não existe, está escrito, já foi ensinado para nós. No Êxodo 3, diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente.
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Que experiência maravilhosa de Moisés, hein? Ele está lá pastoreando as ovelhinhas do sogro dele, né? Leva para um lado, leva para o outro, pastoreando. De repente aparece o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. Que experiência maravilhosa! Pensou que experiência sobrenatural? Está lá sozinho no monte, pastoreando, um dia normal, um dia comum. De repente o mato pega fogo. Aí acende o fogo ali que não queima o mato. Que experiência poderosa Moisés teve lá no Monte Horebe, né? E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Disse: eu sou o Senhor teu Deus e teu pai, de Abraão e de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. O 10. Vem, pois, agora e te enviarei a Faraó para que tire o meu povo do Egito. Então ele está lá no monte, um dia comum. Ele está lá pastoreando as ovelhinhas, né? E Deus aparece para ele lá no monte. Irmão, como que o olhar de Deus é diferente do nosso? Ele está falando com uma pessoa aqui, ó, eu apareci no fogo para você. E sabe o que eu vim fazer? Eu vim te dar um chamado, um ministério. Ele falou assim: Senhor, mas eu matei um homem, o Senhor esqueceu de mim que eu matei um homem? Eu matei um homem, eu escondi ele na areia e eu fugi, não quis resolver meu problema ali, eu fui resolver em outro lugar. Aí eu tô 40 anos aqui, formei família em outro lugar. Aí Deus mesmo assim chamou Moisés. Vamos olhar as coisas com o olhar de Deus. Sabe, nós precisamos mudar nossa visão em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da misericórdia. Ele ficou 40 anos lá no monte. Quando ele pensou que não ia acontecer mais nada, Deus chega na vida dele. Deus tem um momento certo de chegar na nossa vida. Deus vai chegar no momento certo. Tinha tanta gente para escolher, e Deus: não, vou escolher você, mas eu matei um homem. Tudo bem, eu vou perdoar você. Ah, mas eu enterrei na areia, deixei escondido lá, mas eu vou perdoar você. Aí eu fugi, não quis acertar a situação, corri para outro lugar, formei família, mas eu vou chamar você para tirar o povo do Egito. Deus, ele olha para a gente com um olhar diferente. Não podemos ficar se cobrando toda hora. O diabo quer isso, você fica se cobrando toda hora. O diabo quer a gente fica se acusando, recebendo acusação toda hora. Não, Deus é o Deus da restauração. É brincadeira, eu matei um homem. Não, você já pagou tudo o preço que você tinha que pagar. Você já pagou, você está 40 anos aí no deserto. Perdido no deserto. Aí depois de 40 anos, Deus vem e restaura a vida de Moisés, o chamado dele, o ministério dele, chama ele de novo para tirar o povo do Egito. É esse olhar que é o olhar de Deus. Não tem homem justo, não há um justo sequer. Deus chamou porque é muito bonzinho, porque faz tudo certo. Não, é claro que eu não estou falando de pecado. Ficar envolvido com pecado, não estou falando disso. Estou falando das nossas falhas que nós temos, naturais, de um homem, de uma mulher. Não de pecado. Então, o que acontece? Deus é restaurador de todas as coisas. Para muita gente, Moisés não valia mais nada, mas para Deus valia. Tinha tanta gente para Deus chamar naquela época, ele foi logo no Moisés. No mais pecador. No mais errado. E Deus chamou o Moisés e restaurou a vida dele de novo. O que Deus quer fazer? Restaurar a nossa vida por inteiro.
restaurar o nosso interior, nossa mente, nosso pensamento. Então, para Deus não tem impossível. Vamos continuar perseverando, nossa hora vai chegar. Nós vamos receber a restauração de Deus. Né? Vamos continuar perseverando. Atos 15, do 1 ao 8, diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, que se não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar. A igreja está lá, está pregando o evangelho. O que a igreja está pregando? Se arrepende e batiza nas águas, para se tornar um cristão. Esse era o ensino da igreja. Algumas pessoas entraram no meio, dizem que tinha que batizar, se arrepender e ainda circuncidar, que era a lei de Moisés. Então eles entraram agora no Novo Testamento, entraram na igreja dando ensino errado para o povo. Aí dá uma discussão muito grande lá. Os apóstolos não sabem muito como resolver aquilo, falam assim: vamos lá para Jerusalém, os outros apóstolos estão lá, vamos conversar com eles, ver o que a gente vai resolver em questão da igreja. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dos outros entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Então vamos lá para Jerusalém resolver essa questão da igreja que está acontecendo aqui. Nós vamos lá, os outros apóstolos estão lá e nós vamos lá. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos anciões, e lhes anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Aí esse assunto está muito na igreja, muito latente, muito problema. Aí eles estão criando problema, não tem que circuncidar também. E a igreja, não, aqui a gente só batiza, e a gente só batiza nas águas e o arrependimento. Não precisa circuncisão, esse é o tempo de Moisés, está aquela confusão na igreja. A igreja está dividida, né? Congregaram, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. E havendo grande contenda, aí tem uma contenda, não deu para resolver lá em Jerusalém. Teve uma contenda muito grande. Era uma questão muito difícil de resolver. Eles não sabiam como resolver aquela situação. Eles não sabiam lá na igreja, e eles subiram para Jerusalém também, lá deu uma confusão, eles não sabiam. E sabe o que aconteceu? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro se levantou e disse: Homens, irmãos, bem saber que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós. Sabe o que Pedro falou? Gente, eu sou o líder da igreja, eu vou dar uma palavra, vou dar uma decisão, como é que vai ser. Eu sou o líder da igreja. Deus me elegeu. Deus colocou o Pedro como líder da igreja. E eu vou falar aqui, vocês acatem minha palavra, que eu vou dar uma palavra a respeito desse assunto. E homens, irmãos, bem saber que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aí Pedro deu a palavra. O que eu quero dizer aqui? Pedro se levantou e deu a palavra. Deus levantou o Pedro como líder da igreja. Mas quem era Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi ser crucificado, ele falou: não conheço esse homem. Nunca vi esse homem. Nunca andei com ele. E ele tinha participado dos milagres com Jesus. Então o assunto hoje é que Deus vê as coisas da maneira diferente. A gente olha como ser humano, Deus olha como diferente. Então tem uma grande chance de Deus alcançar meu coração, mudar minha vida nessa noite. Então ele olha assim, o Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro afundou nas águas, foi chamado de homem de pouca fé, e é o líder da igreja. Olha como Deus transforma as coisas. Homem de pouca fé, afundando nas águas, negou Jesus 3 vezes, falou que não andava com ele e cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso. Pegou a espada e cortou a orelha do Malco, do soldado.
E hoje é o líder da igreja. Como Deus vê as coisas diferente da gente. Não diminui ninguém. Sabe? Não deve desconfiar de ninguém, diminuir ninguém. Esse para mim não serve, esse para mim não serve, esse não é, esse também não é. Não, Deus é que sabe todas as coisas. Deus é restaurador das coisas. Né? Como na vida de Moisés, que matou um homem, fugiu, ficou 40 anos. Sumido, foi resolver a coisa em outro lugar. E Deus foi buscar ele depois de 40 anos para restaurar o ministério dele, restaurar a vida dele. O Pedro, a mesma coisa, negou Jesus, afundou nas águas, né? Duvidou de Jesus e se transformou no líder da igreja. Deus transformou ele no líder da igreja. Então, Deus olha de um jeito diferente do nosso. Nós queremos cobrar coisa, nós queremos isso, queremos aquilo, queremos justiça. Deus não. Deus trabalha com o tempo, vai devagarzinho, vai transformando a nossa vida. De glória em glória nós somos transformados. Cada dia Deus transforma um pouquinho a nossa vida. Nós vamos chegando lá, né? Vamos se ajustando. O Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e perdoaste a minha maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti ao tempo de te poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhes chegarão. Está falando de Davi. Davi está falando que Deus restaurou a vida dele. A partir do momento que ele foi lá, confessou seus pecados, acertou sua vida espiritual, a doença foi embora do corpo dele. E aquelas aflições foram embora do corpo dele. E ele está falando aqui da restauração que ele recebeu de Deus. E ele continua sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, um homem fiel. Mas Davi, ele adulterou com Betseba. Depois ele mentiu, o marido de Betseba chegou da guerra. E ele falou assim, ele com medo, porque Betseba engravidou, ele falou para o marido dela assim, desce para tua casa, fica lá com a tua esposa, com a tua família. Ele falou, não, Joabe está na guerra, a arca está em tendas, o senhor aqui no palácio, eu vou descer para minha casa? Não, vou dormir na porta do palácio. E era um homem fiel a Davi, dormiu na porta do palácio. Depois o que aconteceu? Davi, para se livrar daquela situação, mandou uma carta para o Joabe e falou, vai ter uma guerra, coloca ele perto do muro. Não se colocava o soldado perto do muro, que era para morrer. Põe ele na frente, perto do muro. Aí colocou ele na frente, perto do muro, mataram Urias. Davi pôs ele na frente para morrer. E sabe o que acontece? Deus restaurou a vida de Davi, restaurou e vai restaurar a nossa também, em nome de Jesus. O que está faltando em nós, Deus vai colocar. O que está faltando na minha, na sua vida, Deus vai colocar. Deus é fiel, em nome de Jesus. Deus é tremendo, Deus é fiel, Ele nos salva pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Não é nós, é Ele que vai fazer essa obra de restauração na nossa vida. Então ele foi lá, mentiu, cometeu homicídio e Deus restaurou a vida do Davi. Do rei Davi, Deus restaurou a vida dele. Deus é o Deus da restauração. E Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar a minha vida. Em nome de Jesus, nós vamos receber essa restauração do Senhor. Em nome de Jesus, Deus é bom, Deus é tremendo. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Vamos colocar a última aqui, Atos 9? E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote. Pedi carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquele caminho, quer homem, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Deus restaurou a vida do maior perseguidor da igreja na época.
Ele era o maior perseguidor da igreja da época. Deus mudou a vida dele e fez dele o maior soldado do evangelho. Fez dele o maior soldado de Cristo. Deus restaura a nossa vida. Deus muda coisas. Está precisando de mudança? Deus vai mudar, em nome de Jesus. E às vezes a mudança que nós queremos não é nem financeira. Nós queremos uma mudança por dentro, nós queremos ser transformados por dentro. Nós queremos dar testemunho verdadeiro de Jesus, não só de boca. Né? Nós não queremos só pregar, nós queremos dar um bom testemunho. E Deus restaura isso, Deus nos capacita a dar um bom testemunho. Tem dia que ele não quer nada, não, Deus só quer dar um bom testemunho do seu nome. Senhor, eu só queria trabalhar hoje assim como José trabalhou, com excelência. Me dá força para trabalhar como José trabalhou, com excelência. Então tem dia que a gente não quer dinheiro. Tem dia que a gente quer uma mudança na vida da gente. Senhor, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Eu não quero ser mais assim. Eu quero ser mudado, eu quero viver embaixo dessa promessa que o Senhor tem para mim. Eu quero viver embaixo dessa promessa. Eu quero estar sensível ao Espírito, eu quero entender a voz do Espírito, eu quero entender o caminho. Então tem dia que o mais importante para nós é a salvação da nossa alma. Eu fui agora à tarde, eu fui de manhã lá com a Letícia, no estacionamento, ela fecha às 3. Falou, pai, vou fechar às 2 hoje e vamos lá. Nesse intervalo o André vem para cá, dá pra gente tomar um café antes de ir para a igreja. Falei, vamos lá. E fomos lá no shopping, ali estava tendo evento de inverno. Aí nós fomos lá ver, tava tocando as músicas americanas lá, nós fomos entrando lá, né? E o povo lá, evento de inverno, né? E caiu neve na nossa cabeça, tem umas neves lá fabricadas, caiu na minha cabeça assim, minha cabeça ficou cheia de neve assim, né? Eu fiquei olhando assim, meu Deus, pra onde esse povo vai depois que isso acabar? E nós sabemos para onde nós viemos para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Esse povo vai fazer o que depois que acaba o evento das neves? Eu fiquei olhando para aquilo, meu Deus, coisa mais sem graça. E o povo se empolga com aquilo, é uma festa. Aí eu falei, depois que acabar isso aqui, vai para onde? E nós viemos para a casa de Deus buscar uma palavra transformadora de Deus para o nosso coração. E Deus vai transformar o nosso coração. Deus vai restaurar aquilo que está precisando de uma restauração na nossa vida, no nosso interior, para a gente poder dar testemunho do nome dele. Nós não estamos pedindo nada nessa noite para gastar com o nosso deleite. Não, nós queremos mudança, nós queremos transformação. Nós queremos realmente dar um testemunho verdadeiro de Cristo. Nós queremos ser na terra como Cristo foi. E nós estamos buscando isso, viemos buscar isso. E o que esse povo vai buscar depois disso? Nada. Eu olhei para aquilo, uma coisa sem graça, e o melhor lugar que gostaria de estar não é religiosidade, mas era aqui mesmo, nessa noite. É o lugar que eu gostaria de estar, que satisfaz a minha alma. Não é lá no mundo. Então vamos crer que Deus restaurou a vida do Moisés. Deus restaurou a vida do Davi. Deus restaurou a vida do apóstolo Paulo. Fez mudanças transformadoras dentro deles. E Deus vai fazer mudança transformadora dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu fazer só uma oração aqui, depois o pastor Daniel termina o culto. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos na Tua obra, Pai. Nós queremos na obra do Espírito Santo, Pai. Nós estamos sedentos do Senhor, meu Deus. Nós estamos sedentos da Tua palavra, do Teu Espírito. Pai, nós queremos ser transformados. Nós queremos ser mudados, a nossa maneira de pensar, Pai, a nossa maneira de falar, Senhor. Nós queremos falar segundo a Tua palavra, nós queremos pensar segundo a Tua palavra, Pai. Nos concede esse milagre, essa bênção. Nós queremos o milagre da transformação. Não só para o bem-estar, meu Pai, mas para dar um bom testemunho do Teu nome nessa terra, Pai. Para que Teu nome seja glorificado através da nossa vida, Pai. E as pessoas olhem para nós e dizem, eu quero ir onde você vai, em nome de Jesus, eu quero ter o que você tem. Por isso nós queremos a Tua presença, Pai. Para que Teu nome seja glorificado na nossa vida. Não o nosso nome, Pai, mas Teu nome seja engrandecido. Teu nome seja grande através da nossa vida, Pai. Através do nosso corpo, nosso pensamento, nossas ações, nossas palavras. Eu consagro a nossa vida a Ti, Senhor. E eu Te peço essa bênção nessa noite, Espírito Santo. Nosso interior, molha o nosso interior nessa noite. Faz jorrar águas vivas dentro do nosso interior nessa noite. Pai, nos desperta, nos tira da mornidão espiritual, da secura espiritual, Pai. Nos levanta, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós queremos Te servir, Senhor. Pai, no mundo não tem lugar para nós não, Senhor.
Se nós não servimos ao Senhor, Pai, não fazer o que no mundo, Senhor? Lá não tem mais lugar para nós não, Senhor. E o resto, de dias que restam na nossa carne, nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor, Pai. A gente não sabe quantos anos nós vamos ficar aqui, quanto tempo. Mas o tempo que a gente ficar, nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor, Pai. Nós queremos ser testemunho do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz isso na nossa vida, Senhor. Nos levanta interiormente, Pai. Cura o nosso interior, Senhor. Cura as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, se a ferida cura, perdoa, Senhor. Ministra perdão no nosso coração. E manifesta o Teu poder, a Tua cura divina dentro do nosso interior, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, manda essa unção de cura interior sobre a nossa vida nessa noite, Pai. Trabalha no nosso interior nessa noite através dessa palavra, Senhor. Porque Tua palavra é viva, Pai. O Senhor restaurou de forma poderosa a vida do Davi. O Senhor restaurou a vida de Moisés, Pai. Todos eles erraram. E erraram feio, Deus. Erraram muito feio, Senhor. O que eles fizeram foi muito feio, Pai. Mas o Senhor restaurou a vida deles, Pai. E o Senhor há de restaurar a nossa vida também, em nome de Jesus. O que aconteceu com eles, a revolução espiritual, o que aconteceu na vida deles, vai acontecer na nossa vida também, Senhor. Nós vamos testemunhar do Teu nome, Pai. Nós vamos viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.